Tudinho. Ok, já estamos? Olá, bom dia. Bom dia. Pessoas. Como é que estão? Como vão? Bem-vindos a mais um Senso Divergente. Hoje estamos numa casa especial com uma pessoa também especial. Então, a casa especial é a Faculdade de Psicologia e o Instituto de Educação, não é? É a nossa casa. Que é onde há muito tempo tudo isto começou. E temos uma pessoa que é a Célia Figueira, que é a Célia, pronto. Não vou começar a Ela dizer. já estava entusiasmada, já ia contar coisas sobre ti, mas isso não interessa ser eu a dizer. E olha, Célia, só temos uma pergunta. Só uma pergunta. Só uma pergunta. A única pergunta estruturada. Que é: quem és tu? Uau. Pumba. Isso há 20 anos teria sido mais fácil. Agora já era. Aproxima. Ok. Podes mexer no microfone, se ela é assim para ti. Sim, ok. Olha, está ótimo. Pronto, quem sou eu? Eu sou, É se calhar neste senso divergente, vou focar-me num dos aspectos da minha vida, que é ser psicóloga. Psicoterapeuta, que são duas coisas que se tornaram um pouco divergentes também às vezes. E sou aqui na Faculdade de Psicologia, como eu costumo dizer, a psicóloga dos futuros psicólogos. Yes. Portanto, o gabinete de apoio ao estudante que é onde trabalho e que coordeno tem exatamente a função de acolher, apoiar, estimular, ajudar a resolver, mais ajudar e acompanhar do que apoiar. Apoiar é assim, uma palavra que está a começar a cair em desuso. Portanto, de alguma forma, tu também orientas estes novos profissionais ou futuros profissionais? Sim. Eu e a minha equipa, que somos duas pessoas. Já é uma equipa, Já é não uma equipa. Claro. E orientamos, quando referes isso em termos profissionais, propriamente dito. Sim, um bocadinho a Sim, vossa também temos experiência, essa não é? função. Qual é a missão? A missão. Claro. Pronto, a missão é promover o bem-estar e a integração plena dos estudantes da Faculdade de Psicologia e do Instituto de Educação. Aqui no GAP, não é? Eu não trabalho só no GAP, pronto, isso também é uma característica da minha vida, mas se calhar dos psicólogos em geral, que de facto acho que nunca trabalhei só num sítio ao longo destes 28 anos de profissão. Já vamos fazer essa viagem. Pois. Vamos fazer essa E viagem. portanto, atualmente trabalho aqui, mas também trabalho em clínica privada e aí como psicoterapeuta. Mas aqui a minha área de intervenção também é mais a área de acolhimento e de suporte aos novos e à sua integração e também de apoio clínico. A parte da orientação profissional também faz parte da missão do GAP, mas é mais a minha colega que desenvolve essa área. Ok, pronto, no GAP existe isso tudo, mas dividimos algumas áreas de trabalho. Olha, e como é que isto tudo começou? O GAP. Não, A tu. Célia. Célia. Porquê é que tu, sim, quiseste vir assim para estas áreas? Porquê que a Célia não é padeira? Exato. Padeira até não era mau, mas... Pois não. É lindo. Pão é muito bom. Um abraço aos padeiros de todo mundo. A culpa é vossa. Pronto, na verdade eu sempre gostei de estudar, se calhar é por isso que não sou padeira ou outras coisas que se calhar não teria sido necessário estudar tanto. Portanto, sempre gostei de estudar, de aprender, acho que sou de uma geração em que ainda aprendíamos quase tudo de novo na escola, não necessariamente com os professores apenas, mas não tínhamos a internet, não tínhamos acesso a uma série de coisas e portanto ir para a escola era maravilhoso porque íamos aprender muito. E eu sempre gostei dessa parte e também fui sempre bastante extrovertida, comunicativa, gostar de falar com pessoas. Não, curiosamente, durante a minha escolaridade não era muito aquela colega que apoiava e que ajudava o outro. Até não era muito. No outro dia eu percebi isso. Gostava de conversar e de estar com as pessoas e de fazer coisas em grupo, mas não era muito na linha mais clínica, digamos assim. Não era já uma terapeuta inata? Não. Naquela altura? Não. Talvez também porque... Não sei, não, ia dizer uma coisa, mas não faz muito sentido. Ia dizer que é por ser filha única ou qualquer coisa assim, mas não, acho que não.
A psicologia porquê? Pronto, eu acho que é um bocadinho como quase todos os, não digo quase todos, mas como muitos dos estudantes e dos psicólogos, porque se calhar na minha vida pessoal havia coisas que eu não compreendia muito bem porque é que funcionavam daquela maneira, sofria um bocado com elas, queria perceber melhor, queria sofrer menos e pronto, e achei que se calhar vindo para a psicologia ia perceber melhor isso e ia poder melhorar também a minha vida. Mas depois, quando vim mesmo para a psicologia, percebi que também havia uma área da psicologia que era completamente desconhecida, ainda hoje é difícil perceber as várias vertentes da psicologia. Naquela altura, então, a psicologia era psicologia clínica ou psicologia nas escolas, portanto era o que as pessoas conheciam. Mas quando vim para o curso percebi que havia uma área que tinha a ver com as comunidades e com a intervenção na comunidade e com as famílias. E pronto, e foi de facto sempre por aí que me interessei bastante e que acabei por fazer as minhas primeiras viagens profissionais, trabalhando em comunidade e com famílias. A parte clínica mais individual surgiu um bocadinho mais tarde, e embora eu acho que tenho sempre um olhar um bocado mais para o contexto da pessoa e para a sua abrangência, mas continuo a ter um bocado de pena de não trabalhar mais em comunidade. Procuro aqui na faculdade fazer um bocadinho isso, mas acho que ainda não consegui muito bem. Envolvendo muito os estudantes nas nossas atividades, portanto nós somos uma equipa de 2, mas a minha colega também, como eu, temos formação na área mais sistémica, portanto em termos de base do curso, e é curioso porque sem termos falado explicitamente sobre isso, ambas fomos um bocadinho procurando sempre o apoio dos estudantes para resolver os nossos problemas. E portanto eu costumo dizer que temos uma equipa muito grande de mais de 50 pessoas, que são os estudantes que colaboram ativamente nos nossos programas, nos nossos projetos, de uma forma voluntária. Sim. Então, portanto, são eles que se chegam a vocês, portanto, com as iniciativas? Nós desafiamos-los com propostas. Às vezes há um ou outro que se chega a nós a dizer: eu quero colaborar, eu quero ajudar. Mas na maior parte das situações são programas que nós lançamos, programas de mentorado, programas de divulgação da oferta formativa, envolvimento em promoção do voluntariado fora da faculdade, e eles depois aí aderem, sim. Célia, o que é que significa a palavra voluntariado? Porque isto dá muitas voltas, não é? Esta palavra dá muitas voltas aí na cultura. E trabalhar na comunidade, não é? Trabalhar na comunidade. O que é que significa esta coisa? Voluntariado. Pois, isso do voluntariado é interessante perguntares isso, porque para mim foi uma palavra que apareceu aqui no GAP. Aqui exatamente onde estamos. Porque é um espaço, este é o espaço Antena, nós chamamos a este local o espaço Antena, porque é um espaço visível, onde se imita, em que os alunos passam. É ao pé da máquina do café, da máquina dos snacks, etc. Onde houver comida, há estudantes. Exato. E aqui na nossa faculdade centralizam-se todos aqui, neste bar, é o único, não é? E então os estudantes podem vir aqui falar connosco, apresentar propostas, pedir ajudas, falar de problemas, etc. E há 9 anos, mais ou menos, houve 3 estudantes que bateram esta porta, quando eu estava aqui no meu horário de trabalho, a pedir ajuda porque queriam fazer voluntariado, já tinham procurado fazê-lo autonomamente, batido a várias portas e não estavam a conseguir. Foi aí, e eu pensei, voluntariado? Que é isto? Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer isto? Quem é que faz isto? O que é que se anda a fazer com isto? O que é que se passa? Porque é que os estudantes querem fazer voluntariado? Os que fazem, o que é que fazem? Pronto, e foi aí, partimos um pouco daí. Eu pedi-lhes para eles me explicarem algumas coisas que eu não sabia porque alguns deles já tinham essa experiência. E eu percebi com eles, e depois contactando na comunidade as organizações, portanto o trabalho começou exatamente por irmos bater algumas portas para saber o que é que faziam, como é que faziam. Percebi que o voluntariado era um conceito ambíguo, isso. Por um lado muito simples, por outro lado muito complexo. Muito simples porque, eu quero fazer voluntariado, vou ali àquela instituição que estão a precisar de pessoas para dar explicações aos meninos, então vou lá e
Mas depois eu estou lá numa organização, estão lá aqueles meninos, quem são aqueles meninos, eu vou lá em que horas, Porque é eu que eles vou lá estão lá? porque é que eles estão lá, responsabilidade, compromisso. Pronto, e então o voluntariado para mim ainda hoje, e será se calhar um bocadinho como muitos outros conceitos, um conceito em reflexão, elaboração, transformação, portanto não é uma coisa fechada, mas isso, olha, tem muito a ver com o nome do vosso programa, portanto se calhar também tem a ver com a minha forma de funcionar, que é bastante divergente. Claro. E emergente. E emergente no sentido de me meter lá dentro para perceber como é que funciona. Bora. E realmente no ensino superior atualmente o voluntariado está a surgir para o bem e para o mal, como tudo, o que se torna popular, como uma bandeira para muitas coisas. É bandeira para as organizações que considerarem que estão a ser responsáveis, certo, e que estão a contribuir. É bandeira para algumas empresas contratarem aquele estudante que fez voluntariado e não o outro que não fez. É bandeira para o próprio estudante pôr isso no currículo. Mas também é bandeira para os estudantes perceberem, abrirem de facto os seus horizontes, a sua compreensão do mundo e deles próprios na relação com o mundo, e essa parece ser cada vez mais aquilo que mobiliza a maioria dos estudantes que procuram fazer voluntariado, contrariamente ao que se considera que são as motivações dos estudantes, que é terem uma linha no currículo. Ok. A minha experiência diz-me que os estudantes que querem uma linha no currículo fazem umas atividades de voluntariado pontuais, tipo banco alimentar ou algo do género. Certo. Os que querem conhecer o mundo e conhecer-se melhor a si próprios entram em programas que duram 1 ano, que depois podem durar 2, 3, envolvem-se na comunidade onde vão intervir. Mas confesso que eu tenho algumas inquietudes em relação a isto. Nós agora estamos a organizar com a Faculdade de Letras um encontro de voluntariado universitário, em que vamos convidar outras universidades e outros grupos que fazem voluntariado, exatamente para perceber melhor o que é que cada um entende sobre voluntariado universitário, como é que cada um se organiza e como é que cada interveniente se sente nisto. E não é para chegar a nenhum tipo de carta fechada. Pelo menos a minha motivação é para falar, não é? Para se falar, para se fazer perguntas, para se pensar. Para se... Isso. De alguma forma, mexer um bocadinho nessas inquietudes, não é? Afinal de contas, isto é uma linha ou é algo mais? Isto é um serviço, isto é uma atividade. Por exemplo, os estudantes de psicologia sentem muito necessidade de atividades práticas. Certo. E o voluntariado aparece para eles como essa oportunidade de fazer, de contactar, de saber, afinal eu gosto de crianças ou não gosto de crianças, afinal eu sou ou não sou capaz de aturar uma birra, e através do voluntariado eu posso compreender isso. Acho que é um trabalho que a psicologia não faz assim tão bem, se calhar não tem que fazer, porque a psicologia, apesar de estar em tudo, não tem que fazer tudo. Há outras ciências, há outros olhares que podem ajudar, que é o trabalho do desenvolvimento comunitário, no sentido de valorizar as pessoas, certo, que supostamente são os beneficiários, mas na verdade não são os beneficiários, o verdadeiro beneficiário é o voluntário, e as pessoas com quem o voluntário trabalha são indiretamente beneficiários, mas também do seu prazer de desempenhar aquela ação, não é? Sim. E aquele processo. Aí as entidades também? As entidades é um mundo um bocado mais complexo. As organizações é um mundo mais complexo, porque as motivações depois deixam de ser individuais e passam a ser coletivas, e depois tem a ver com os estatutos, com o estatuto em que estão inseridas na comunidade. Eu acho que também há muitas diferenças. É interessante porque o voluntariado acaba por ser um conceito tão aberto que nos permite estar sempre a questioná-lo e sempre a refletir, e hoje em dia há tão poucas coisas assim já, não é? Porque parece que já sabemos tudo e que tudo tem que ter um label, não é? Um rótulo. Tudo tem que ter um sim ou um não, uma certeza ou acho que é isso que me tem mantido ligado ao voluntariado, porque
continuar sempre a ter dúvidas. E, Sempre a questionar. e parece que tem que haver já uma associação que garante que o procedimento é assim que se faz, etc. Voluntariado, Associação Nacional de Voluntariado. Tem que haver sempre alguma associação. Legislação. Certo. Sim. Mas no fundo voluntariar é experienciar, não é? Tem sido isso que nós procuramos que os estudantes percebam o valor, desculpem, do voluntariado por aí. E faz todo o sentido precisamente no contexto da psicologia, não é? Mas experienciar e refletir. Isso. Por exemplo, este cartaz que está ali, do currículo de voluntariado universitário, Ok. é um curso que nós fazemos pela 5ª vez este ano, em colaboração com a Faculdade de Letras. E é muito interessante como é que também se construiu este curso. Pronto, e isso eu acho que tem a ver um bocadinho com esta minha linha sistémica, não é? De ir sempre procurar também os recursos à volta. E quando eu percebi que as colegas da Faculdade de Letras, do apoio ao aluno, já faziam voluntariado, ou tinham programas de voluntariado há anos, fui lá, disse, olha, estou a começar, como é que é? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês se organizam? Eu sou tal, como é que podemos colaborar? E foi muito interessante porque realmente encontrei pessoas com muita experiência, com muito saber e muito conhecimento, quer das leis, quer das organizações, etc. Mas eu levei o questionamento e levantei questões e elas já faziam uma formação, que era uma formação inicial para os seus estudantes que iam fazer voluntariado, muito focada nas questões do enquadramento geral do voluntariado, da legislação, dos direitos e dos deveres, das organizações, dos voluntários, etc. E eu desafiei-as a integrarmos outros conceitos dentro dessa formação, nomeadamente as questões da ética, Certo. das motivações para o voluntariado e também das competências transversais que podem, de alguma maneira, que também é outro chavão, que temos que ter algum cuidado como é que vamos aplicá-lo nas coisas, mas que aqui me fez sentido preparar os voluntários, porque foi um bocado a reflexão que eu fiz com aqueles 3 primeiros alunos que bateram aqui à porta, é que eles estavam a ter dificuldade em se integrar nas organizações porque eles de facto não sabiam muito bem como comunicar o seu pedido, como gerir alguns conflitos, algumas situações, eram muito jovens, não é? E ainda como voluntários? Portanto, Como voluntários. Ok. E, portanto, este curso inclui workshops também focados nessas competências. Gestão emocional, comunicação, gestão de conflitos, gestão do tempo. No fundo é dar-lhes assim, algumas bases, não é? Algumas estruturas para eles se sentirem mais confiantes para ir para o terreno, vamos dizer assim. Sim. No fundo, aprender algumas coisas para depois poderem implementar, saberem como podem Sim, podem e para começar. não irem para lá de uma forma tão espontânea que por vezes pode ser... Pode chocar os... Pode chocar, ou eles podem incorporar totalmente o que recebem de lá sem refletir, porque Certo. não tiveram tempo para Certo. porque é que eu estou a ir para Sim. ali, porquê, como é que eu sou. Portanto, esta formação tem sido muito interessante, tem-se mantido ao longo destes anos para estudantes não só daqui, como também de letras e de outras faculdades da universidade. Mas cá está, eu acho que nós temos um trabalho um bocadinho bastante discreto. Havia intenção da colega de letras, e eu apoiei isso, de que este curso pudesse ser reconhecido pela universidade, Claro. pudesse ter uma visibilidade maior. Também achei que era importante. Tentámos algumas vezes alguns contactos. Não aconteceu ainda. Pronto. Encontramos algumas diferenças na forma de olhar para o voluntariado, as nossas e as da equipa reitoral. Certo. Mostrámos-nos disponíveis para discutir as nossas ideias com eles e eles mostraram-se receptivos a isso, mas não conseguimos criar nada em conjunto ainda. Então continuamos a fazer o nosso curso discretamente e Sem problema nenhum. sempre ganhando ânimo por vermos que aquele aluno ou aquela aluna teve uma experiência ótima, sente-se super feliz. Há uma coisa que eu também tenho percebido ao longo destes 12 anos aqui no GAP, eu antes já tinha experiência noutro gabinete, noutra faculdade, que é estes programas, o de voluntariado, o de mentorado, etc., são claramente formas de ajudar os jovens a fazer estes processos de transição, quer
do seu meio, da sua área de residência mais restrita para a grande cidade, quer da escola secundária para o ensino superior, quer as questões do desenvolvimento do jovem adulto, propriamente dito, independentemente deste papel de ser estudante do ensino superior ou não, ajuda-os imenso a compreenderem-se, a estabelecerem relação com os outros e tal. Então isso faz com que haja menos necessidade de um apoio clínico. Ui, Ok. ora, aí está. Ou seja, o acompanhamento que tem está. sido feito, portanto, de alguma forma, previne Sim. outras Sim. situações. Não tenho dados científicos para provar isto que estou a dizer. Tens a experiência. Mas a experiência é um- sinto que isso faz, Isso é muito tem a ser interessante. feito. É interessante porque de repente o gap torna-se num mediador entre o mundo académico e o mundo real. Perdoem-me, mas nós já sabemos, não é? Ou seja, é um mediador que impulsiona, não é, os jovens a explorar, a dizer vai conhecer, vai interagir com pessoas, vai fazer perguntas, traz dúvidas, pergunta-te a ti se é isto que queres, o que é que gostas mesmo, etc. E tem essa função integradora e desenvolvimental, até em equilíbrio com a sociedade. Os jovens respondem bem a esse processo? É assim, eu acho que Na tua visão, claro. ainda ontem tive aqui uma conversa com um jovem que também tocava nesse ponto, que é um jovem que este ano é o responsável pelo GAS-TAGS, estou sempre na dúvida se é masculino ou feminino, pelo GAS-TAGS, que é o grupo de ação social do Tagus Park, mas na verdade hoje em dia já nem tem nenhum polo no Tagus Park, penso eu. Isto foi como eles surgiram. Que é um grupo que desenvolve formação para o desenvolvimento das comunidades e para as questões de preocupações mais de âmbito social e cívico, que culmina numa missão num país de língua oficial portuguesa, ou até no Brasil. E este jovem, que foi estudante do ISEG, e que, eu acho que posso dizer isto, ele não me pediu segredo, portanto acho que posso dizer, e que vivia na Lapa, e que era estudante do ISEG, que não tinha nenhumas dificuldades financeiras, que vivia, como ele próprio disse, de alguma maneira, numa redoma, não é? Certo. Viu na possibilidade de participar neste programa do GAS-TAGS. Foi um amigo que lhe disse, vem, portanto, isto para responder que muitos dos que vêm primeiro são pessoas que já tiveram algum tipo de contacto com o voluntariado, Ok. mas depois há um outro conjunto que vem pela curiosidade ou porque o amigo foi. E depois ainda há outros, como ele, que foram pela curiosidade, mas também pelo currículo. Certo. Porque ele estava a terminar o curso de gestão e ele sabia que as empresas valorizavam voluntariado. E portanto ele foi para ter essa linha no currículo. Só que o que se passa neste programa do GAS-TAGS e noutros programas, e é por isso que nós aqui incentivamos bastante programas longos, é que isto é uma trabalheira durante um ano. Eles têm que participar em reuniões, em formações, têm que angariar fundos, porque ele tendo dinheiro para pagar a viagem, foi-lhe dito, não, tu não pagas nada, ninguém paga, vocês vão angariar dinheiro. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Ok. E os amigos diziam, tu és tolo, então, mas agora porque é que tens que andar a arranjar dinheiro para a viagem? Que sentido é que isso faz? E este rapaz partilhou isto comigo e foi muito interessante, porque o que é que aconteceu? Ele acabou por realmente fazer o percurso todo, ficou bastante surpreendido com o que lhe aconteceu na relação com todo aquele percurso de aprendizagem. E em si próprio também. E em si mesmo. De tal forma que ele acabou por ir trabalhar para uma consultora, auditora, sim? Sim. Percebeu que não era aquilo que queria, que Exato. não lhe fazia nenhum sentido. Não é nada disto, pá. Não é nada disto. Abandonou esse percurso. Neste momento está a fazer um mestrado em desenvolvimento local no ISCTE. Pois. Ora, aí está. Ok. Acho que é local. Pronto, tem a ver com as áreas do desenvolvimento comunitário. Pronto. E trabalha no GAS-TAGS.
E portanto virou completamente costas à área da gestão ou pelo menos daquela gestão pura e dura, sim, não é? Sim, porque ele está a aplicar os seus conhecimentos na própria organização do grupo, não é? E isso está a ser uma mais-valia para o grupo. Claro. Portanto, isto é para dizer que eles vêm com motivações diferentes. Eu costumo dizer, quando trabalho as motivações com eles, que não há motivações certas nem erradas. Não há. E isso é uma coisa que a psicologia nos ensina. Não há motivações certas nem erradas. Elas são ou não são, é como os sentimentos. A minha motivação é esta. Agora, eu tenho é que ter consciência de qual é que é a minha motivação. Portanto, se a minha motivação é mesmo só ter uma linha no currículo, ok, o mundo tem que haver mundo para todos. Então não vais para Gastagos. Se é uma linha no currículo, vai participar nas campanhas do Banco Alimentar. Sim. Porque vais lá naquele 3 dia. vezes por ano. Tá bom, 2 fim de vezes por semana, ano tá e bom. tá. Pronto. Agora, Chega. se a tua motivação é compreenderes melhor o mundo, E ir a fundo. então vai para Gastagos. Certo. Se a tua motivação é perceber se realmente queres vir a trabalhar com crianças, então vai para o hospital ou vai para um outro projeto que temos, que é o Amigo Grande, Amigo Pequeno. Ok. Que Temos, não somos nós que temos, somos Big Small parceiros Friend. Ok. com uma associação que desenvolve esse programa. Célia, não tendo a certeza se já é essa pessoa que indicaste, já foste observadora de alguma transformação altamente profunda por causa dos jovens experimentarem terem essa vivência, Sim, O essas voluntariado. experiências. não sabendo se esse jovem pode ter sido o pico, mas lembras de alguma história particular de alguém que realmente viveu isto a sério e disse, epá, maravilhoso. Estás Estou a procurar os milhares. Sim, Estás a estou. procurar os milhares de jovens que passam aqui. Pois. Eu não consigo eleger um. Até pode ser alguém de uma entidade que tenha percebido, espera, alto, voluntariado, exato. Pode não ser um aluno, pode ser uma pessoa que tenha percebido depois. Pode ser tido tu. Sim, ter eu sido acho que tu. eu sou isso. Pronto. Mas estava a pensar em termos dos alunos. O que se observa, e não é de uma forma particular num caso ou outro, é que é realmente um processo que pode ser, no bom sentido, viciante. Sim. Portanto, os jovens que começam a fazer voluntariado e percebem um impacto mais amplo na sua experiência, em termos das suas motivações, em termos das suas necessidades, depois querem fazer outros e outros programas e desenvolverem outros, e depois eles próprios. Eu lembro-me de um caso, Chegámos. agora não estou a lembrar-me exatamente de todos os pormenores, Não faz mal. mas há um caso de uma aluna que me escreveu, uma antiga aluna que me escreveu um mail uma vez a dizer, já sei. Curiosamente é uma estudante de Erasmus. Uma estudante de Erasmus que colaborou connosco, ela é espanhola, e ela era muito interessante porque ela era super anti-voluntariado. Portanto, ela associava o voluntariado, ela era isso mesmo. muito reivindicativa da justiça social, das condições iguais para todos, etc., da discriminação, e portanto ela, em Espanha, mais do que em Portugal, ou pelo menos é mais visível, o voluntariado está extremamente associado à Igreja Católica. Sim. Ok. E portanto, para ela, voluntariado era beatos, tipo, horror, mata, desaparece, etc. Era quase tipo Não quero nada comportamento disto. etar, Pulsa, não é? Só que quando ela veio colaborar connosco, o único programa onde nós tínhamos realmente possibilidade de incluir era no programa de voluntariado, a ajudar-nos a avaliar os impactos do voluntariado nos estudantes, a organizar algumas coisas que tínhamos que organizar para gerir melhor o programa, etc. E ela olhou assim para mim, Sério, é isto? Pronto, como também não me aceitam em mais lado nenhum Ah, por causa da língua, pode então ser. fica aqui. Pronto, e foi muito interessante porque ela acabou por se envolver bastante nas coisas, até acabámos por escrever uma comunicação juntas, fomos a Évora, ela nunca tinha feito uma comunicação no Congresso, fez a comunicação no Congresso em espanhol e foi muito interessante. E depois, passado uns anos, ela enviou-me um e-mail a dizer, nem vai acreditar, eu sou responsável, agora já não sei o nome exato, o grupo não sei o que é dos voluntários da minha terra.
Pois. Então não acredito, claro que acredito. Pois, com certeza. Quando de repente começamos a ajudar e a aplicar a psicologia realmente no sentido que tem de ir, a vida muda. E especialmente quando nos permitimos experimentar algo para além do estereótipo que temos relativamente a isso, não é? Boa pergunta. Célia, vamos a uma pergunta grande, é a maior. Na Faculdade de Psicologia esta é a maior pergunta que podemos fazer. Estamos prontos? Vamos pôr o cinto? Sim, acho que já sei o que é. A pergunta é, o que é um psicólogo? O que raio é um psicólogo? O que é que andamos aqui a fazer a ler estes livros? E a ver estes documentários, e a fazer testes, e a estudar, e a ver artigos? O que é que nós estamos a preparar-nos para fazer lá fora no mundo? O que é um estudante de psicologia? É isso? O que é um psicólogo? Ou seja, porque é que estes estudantes de psicologia estão aqui? O que é que eles estão-se a preparar para fazer lá fora? Isto é uma visão pessoal. Bom, como é uma não pergunta grande, vai uma resposta grande. Claro. Pumba. A que tu quiseres. Tudo. Isto é, eu não sei se há uma resposta, não há uma resposta, há muitas. E eu acho que acima de tudo se calhar é assim em todas as profissões, não sei. Mas eu acho que há muitas pessoas que estudam psicologia que nunca vão ser psicólogos. É interessante. Falámos sobre isso no outro dia. Já tinhas partilhado essa frase e isso é extremamente honesto. Mas, por favor. Nunca vão ser. E se calhar no início não sabem que não vão ser, depois descobrem que não vão ser. E há os que honestamente não vão ser, isto é, decidem não ser, portanto, utilizam num bom sentido os conhecimentos, as experiências que tiveram aqui para a sua vida, para as suas outras profissões, mas não vão ser psicólogos. Depois há aqueles que também não são realmente psicólogos no conceito, e se calhar aqui a resposta à pergunta, não é? O que é o psicólogo? Portanto, para mim, com certeza que outros psicólogos igualmente experientes e capazes terão outra ideia, mas para mim... Cada um tem a sua. O psicólogo é um profissional que tem que ter noção de que está a lidar com circunstâncias muito sensíveis e muito novas sempre, que nunca sabemos exatamente o que é que está ali, é novo, é sempre novo, portanto não há rotina no nosso cada trabalho. Pessoa que chega, não é? Não há Cada receita. pessoa que chega é uma outra pessoa, é aquela pessoa, seja em contexto clínico ou não. Sim. Mas é também um cientista, porque, na verdade, o que nos diferencia de outras áreas do conhecimento do comportamento humano ou de explicação do comportamento humano é a ideia de que precisamos de recolher informação, observar, para poder afirmar esta ou aquela orientação, esta ou aquela indicação. Portanto, cientistas no sentido de procurar na realidade que nos chega, observá-la com a maior neutralidade possível, que não é possível totalmente, obviamente. Nós somos nós e as nossas circunstâncias e, portanto, isso está lá. Eu olho para ti assim e vejo uma coisa, outra pessoa podia estar aqui e olhava para ti de outra forma e via outra, portanto, mas é a minha realidade. Por isso é que é muito importante que o psicólogo, porque trabalha nesta área tão sensível, partilhe as suas informações, os seus conhecimentos com outros colegas. Olha, isso é pessoas. fundamental. A sério. É muito perigoso quando o psicólogo se isola. É para si, é para os outros, não é? Perde a noção do novo, não é? Portanto, acaba por ter necessidade de fechar as coisas em caixinhas para resolver os problemas mais facilmente e mais autonomamente. Agora, eu acho que o psicólogo esta é... também podia ser mais do que isto, e eu própria às vezes não considero isso e gostaria de ser mais. Também um ator social qualificado no sentido de levar outro conhecimento sobre a dinâmica das pessoas e das relações,
que ajuda aos decisores, aos economistas, aos políticos. Certo. A outros atores sociais, não é? Sim, e aí realmente eu acho que nós estamos longe de ter esse papel na nossa sociedade, pelo menos em Portugal. Não sei como é que é noutras sociedades, mas não me apercebo que haja muita diferença. Nesse aspecto, não é? Começa a existir, sim. Em alguns países começa a existir. Um pouco Esse grupo esse de consultor, aconselhamento, não é? que está lá na reunião do governo, na Sim. reunião do ministro. Sim. Alguém que percebe de pessoas. Ponto. Agora, eu acho que o psicólogo, e agora aqui a minha experiência enquanto trabalhando numa organização, não é? Em que também há direções, há decisores e que têm que tomar decisões. E que já trabalhaste em várias. E já trabalhei em várias. E já tens muita coisa para dizer. E de facto, quando eu tento ser psicóloga com esses decisores, levando as minhas dúvidas, os meus questionamentos, dizendo, mas esse aluno, se calhar, olha, que se calhar há este lado. A maior parte das vezes o que eu recebo é uma certa anulação do diverso para podermos decidir melhor, mais rápido. Um para todos. Sim, ou seja, anular a fórmula. diversidade e a especificidade do que estamos a tratar, não é? Que é aquela pessoa para, vamos olhar a algo mais objetivo. Classificar num grupo, classificar num estereótipo, Sim. sim, para podermos decidir mais rápido, quer dizer, não temos tempo para estar a fazer. Mas às vezes conseguimos movimentos contrários a esse. É assim, ok, então vamos lá conversar com eles, vamos lá perceber quem eles são. Pronto, não quer dizer que depois na conversa se dê espaço para perceber tudo, não é? Mas, portanto, eu sinto uma certa frustração e às vezes até um certo dilema, conflito ético quase, por não poder não ter esse impacto, não é? Na qualidade de vida das organizações e das pessoas. Mas também a idade já me vai dando uma calma e perceber que não conseguimos mudar. E jogo de cintura tudo. para fazer de outra forma. De outras formas, não é? Sim. Respeitando os sistemas, mas de certa forma fazendo para que o sistema diga: era isto. Isto é bom, então afinal. É isto que eu te queria dizer. Então faz mais. Sim, isso a mim às vezes então faz falta mais, um bocadinho esse jogo de cintura. Então faz lá mais, vá, que afinal é bom. Porque tu tens uma experiência... Tens. Muito grande. Uma experiência muito vasta, não é? Portanto, aqui é o... Estás aqui há 12 anos, aqui estavas a dizer, não é? Aqui 12. Mas tens toda uma história, até nomeadamente com as comunidades e uma participação muito, muito grande noutras instituições. Portanto, conseguiste noutros ambientes também ter esse papel, ou isso já é o resultado? Isso que estás a dizer já é um resultado destes anos todos de prática? Esse papel que é mais ativo, esse junto dos espaços ou das Sim. pessoas com quem tu trabalhas, não é? Portanto, essa sensibilidade voltada não só para o utente em última análise, certo. mas também para o colega, não é? Sim. Olha, era melhor se este ambiente de trabalho fosse assim, porque nós sabemos que as pessoas X, Y e Z fazem melhor, por exemplo, não é? Segundo este contexto ou segundo este ambiente. Ou seja, os psicólogos sempre foram bloqueados ou é uma espécie de moda, assim, de repente, que temos que produzir rápido, é só para os outros, exato, é quase como se o psicólogo fosse só para os outros. Exato, um serviço. Dentro não vale a pena. Não vale a pena fazer coisas sem preço. Que é uma das regras, não é? Do marketing e etc. Tudo tem que ter um preço, senão não vale a pena perder tempo. Mas nem tudo tem um preço, não é? Algumas coisas têm um valor. Sim. Ok, sim. Desculpa. Esta pergunta foi muito grande. Não, foi uma conversa, é uma reflexão. Sim. Pronto, pensando no meu percurso, e pronto, e aí não é só a psicóloga, não é? É a Célia, é a pessoa. Pessoa Célia. Eu costumo dizer que em todo o lado por onde eu passei, eu costumo dizer é aquela frase mesmo dos velhotes, mas pronto. Antigamente. No meu tempo. Por todo lado onde eu passei, o meu foco são sempre as pessoas para quem eu estou a trabalhar. Por exemplo, eu trabalhei no Ministério da Justiça, no antigo Instituto de Reinserção Social, que agora é Direção Regional, Direção-Geral de Reinserção Social.
Portanto, como é que eu escolhi as minhas prioridades em termos de tempo, da ação, etc. Eram os tutelados, os criminosos, portanto, eram as pessoas que o tribunal dizia que nós tínhamos que avaliar, que acompanhar, etc. Essa era a minha prioridade. Então eu muitas vezes esquecia-me, enquanto funcionária, técnica, etc., da estrutura à minha volta. Certo. Agora, eu não sei se isso é um problema dos psicólogos. Ou uma formação em que estamos tão centrados na relação de ajuda, na relação com o outro, que somos um pouco ingênuos ao nível... sendo que a minha formação até foi na área também organizacional. Sim. Portanto, eu até tinha algum conhecimento dessa área que acho que me ajudou algumas vezes. Mas por outro lado... pronto, e quando eu estou aqui no GAP, eu também costumo dizer, a minha prioridade são os estudantes. É para eles que eu estou aqui. Portanto, se eu tenho dúvidas em responder a um determinado pedido que não é dos estudantes ou não, eu tento sempre perceber. Está ali a Vídia. Beijinho à Vídia, está ali. Espero que estejas melhor, Vídia. Exato, a Vídia está por ali. Já vamos conversar. Desculpa, Célia. Estamos a dizer adeus na janela. É isso, não é? A questão do foco. Ou seja, vamos assoprar o pó. O psicólogo quer fazer, mas às vezes não deixam. É isso? Às vezes dizem-nos que a prioridade não é aquela. Okay. Quando nós somos formados para aquela prioridade. E isso é altamente dissonante. Sim. Pronto, e aí é o caminho, não é? Que cada um de nós tem que encontrar o equilíbrio entre continuar a ser reconhecido e respeitado na organização onde trabalha, mas ao mesmo tempo dar prioridade à sua missão, que é a relação com o outro. Pronto, certo. Isto é um equilíbrio difícil. É difícil. Sim. Por exemplo, comparando profissões, eu vivo com um engenheiro e pronto. É interessante, mas... Sim. Não querendo generalizar, na engenharia as pessoas trabalham com processos, não é? Com processos, com produtos, e claro que também têm as suas prioridades de formação, da parte da formação. Sim. Que é, para mim é prioritário, imagino eu, um engenheiro dizer, ou uma engenheira, para mim é prioritário que este processo cumpra todos os requisitos necessários à segurança, à estabilidade, etc. Sim. Mas eu tenho um chefe que me está a dizer faz isto rápido e não sei o que e tal. Pois. Portanto, se calhar não é uma coisa só dos psicólogos, não é? É especial nos psicólogos. Agora, porque nós trabalhamos com processos não lineares, com altas complexidades. O que é difícil para o psicólogo é negociar. Isso é engraçado porque às vezes com o meu marido discutimos essas coisas que escolher o jantar deve ser giro na tua casa. Não, em termos de... Eu queixo-me disto ou daquilo no trabalho, ele diz, mas podes então dizer, olha, eu só faço até aqui porque... Portanto, quando ele me dá alguns exemplos de como ele gera esses conflitos, é da engenharia, são difíceis de aplicar por essas questões que estás a referir, certo. Não é? São difíceis de aplicar porque nós temos que nos dissociar das questões mais emocionais e relacionais. E às vezes são difíceis de explicar ao outro. Sim, são vividas. Aqui a grande questão, e por exemplo no meu caso eu trabalhei numa instituição que a grande dificuldade é, portanto, trabalhamos para as pessoas, com as pessoas, orientamos-nos para o foco do utente e temos as equipas completamente desgastadas. Pois isso é geral, não é? Exatamente. É isto que... Exatamente. E isto para mim era o que me causava uma dissonância, uma incongruência brutal, porque de alguma forma era-nos exigido temos que estar bem, porque temos que estar bem para o utente, mas não estávamos bem porque a equipa não funcionava bem. Portanto, como é que podíamos depois funcionar bem no fim da linha? Resumindo e baralhando bem, é um problema de liderança, não é? Se dentro de uma estrutura empresarial ou organizacional isso acontece, quer dizer que a pessoa que está a liderar o processo macro não sabe o que está a fazer.
Não está a olhar às pessoas. Célia, Desculpem, Nós- eu tenho um relógio interno e percebi que já estaria mais ou menos na hora. Pois é, relógio interno que também é o tempo, que é o tempo também das sessões, não é? Hoje foi Exatamente, 45 exatamente. minutos. isso. Olha, um minutinho para falar só para a Câmara sobre conselhos, visões, opiniões, para as pessoas de em casa, só para ti. Tu e elas. Isso é difícil. Nem que seja um pensamento simples. Uma inspiração. Olha, para elas se mexerem. Inspiração. Pode Olha, ser? inspiração. Porquê que és psicoterapeuta, por Respirar exemplo? é importante. A inspiração É verdade. e a expiração. Respirem, pessoas. Respirem. E porquê é que sou psicoterapeuta? Porque é maravilhoso ver as pessoas descobrirem as suas potencialidades, os seus recursos e ganharem um sentido para a sua existência que não é completamente novo, porque ele já lá estava, mas conseguirem reconhecê-lo e conseguirem tornar-se mais capazes de validarem a sua existência na relação com os outros, de se sentirem mais fortes, no sentido positivo do termo, não é? Mais, com mais estrutura para... Mais presentes, não é? mais presentes também. Ou competentes também. No fundo, acreditarem mais que vão ser capazes de resolver os problemas, Yes. mesmo que não saibam muito bem como. Sim, É mesmo só cheios de dúvida à Sim. mesma, não é? Mas encarar. Portanto, Podem um psicólogo, na realidade, podem é um ter profissional de dúvidas. amor. É um profissional também. Não há que ter, não há que ter vergonha. Temos que ter Sim, vergonha em dizer isto. construção. Não. Temos. Porque é isso que existe nas relações. Amor. Cuidar, nutrir, dizer, faz. Vamos comentar. Erraste, vamos fazer outra vez. Não há problema. Estamos cá para aprender na vida. E atenção, é muito importante na psicoterapia e o psicólogo na relação com os outros ajudar a pessoa a amar-se a si mesma. É isso. Porque muitas vezes é isso que não existe quando a pessoa chega. É amor por si. Ama tudo e todos, mas não se ama a si próprio. Obrigada. Doutora Célia e professora Célia. Obrigada. Um grande Obrigada. beijinho para ti. parabéns a pelo sério, vosso obrigado programa. por tudo. Obrigada. Obrigada pela E obrigado à oportunidade também. Faculdade de Psicologia e obrigado ao GAP, porque é aqui que estamos, no GAP. Sim. E ali fora estão pessoas lindas na janela, É verdade. estudantes. Isto vai ser o nosso futuro. Sim. Estes são os nossos colegas. Epá, a sério, amor para vocês todos. Sim. Bora E lá. um beijinho grande. Temos que salvar isto. Até à próxima.